Condenada pelo STF, a deputada Carla Zambelli pega todo mundo de surpresa e anuncia que deixou o Brasil. A notícia caiu como uma bomba no Congresso, nas redes sociais e, claro, no coração da direita bolsonarista. O clima é de tensão, revolta e muitas perguntas no ar. Não confio mais no sistema judiciário brasileiro, disparou Zambelli, antes de embarcar rumo ao desconhecido. Mas o que motivou essa fuga? É exílio político ou estratégia? Quem ganha com a saída de Zambelli? E, principalmente, quem será o próximo alvo do Supremo? Fica comigo, porque agora o jogo ficou ainda mais perigoso. Condenada pelo Supremo Tribunal Federal, Carla Zambelli anuncia que deixou o Brasil. Esta é a informação que acaba de chegar aqui pra gente. Nós estamos aqui atrás de mais informações. A Isabel Mega está comigo, inclusive, para que nós possamos falar sobre isso. Nós estamos falando de uma deputada que foi condenada a 10 anos de prisão, tanto que a própria Carla Zambelli já foi às redes sociais, assim que foi condenada, isso foi no dia 15 de maio, tá? E na sequência, ela começou até um movimento de recolher doações, ajudas, lançou uma campanha por Pix, e disse, inclusive, venho aqui com coragem para enfrentar tudo de cabeça erguida, fui condenada a pagar multas milionárias, mesmo sem ter, segundo Carla Zambelli, é isso que ela disse aproximadamente 10 dias atrás publicamente, mesmo sem ter cometido crime, mas apenas porque lutei pelas liberdades que acredito. Lançou campanha para que as pessoas pudessem ajudá-la a pagar essas multas milionárias. E aí o que temos hoje, dia 3 de junho de 2025, a informação que Carla Zambelli diz que deixou o Brasil. Isabel Mega, eu não sei, já me acompanha aqui nessa fala contigo a interrogação de se ela poderia fazê-lo, se ela pode deixar o Brasil, visto que ela tem essa condenação do Supremo. O que nós sabemos, assim, porque na rede social, por exemplo, ou publicamente, ela falou alguma coisa? Elisa, neste momento a deputada está participando de uma live em veículos de direita. Foi daí que veio essa oficialização de que ela já deixou o Brasil. Ela não fala exatamente onde está, ela fala que está na Europa, que foi para o continente europeu para passar por um tratamento de conhecimento público. Ela já falou para a gente aqui na CNN, inclusive, que passa por um tratamento sobre depressão. Então, ela diz que preferiu sair do Brasil para dar continuidade a esse tratamento lá fora, mas se coloca também como uma voz da direita brasileira no continente europeu. Ela até cita nessa live, eu estava acompanhando aqui, um olho no live, outro olho na live da deputada Carla Zambelli. Ela cita Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, ela cita outros expoentes do bolsonarismo espalhados por outros países, como se colocando também nessa missão de denunciar aquilo que eles afirmam que são abusos do Poder Judiciário no Brasil. Ela afirma também que emancipou o filho dela, hoje ele tem 17 anos, para que ele pudesse tomar as próprias decisões. Ele está sob a tutela da mãe dela, a Rita Zambelli, e anuncia também que as redes sociais dela vão passar por uma mudança de nome, que é a mãe dela que vai ser a tutora dessas redes sociais. Vale para os perfis no Instagram, vale para os perfis também no YouTube. Então ela vai ter uma mudança de nome, aquilo que ainda não houve concretude. Ela afirmou que inclusive está em conversa com a Meta para fazer essa alteração, mas para dizer que as redes sociais vão ficar a cargo da mãe dela. Agora, o principal, Elisa, a gente está tentando entender aqui, já provocamos a defesa, é o advogado Dr. Daniel Bialski, já entramos em contato com ele, canal aberto para as explicações dele, se de fato é possível que Zambelli saia neste momento do país, se ela tinha ou não a tutela do próprio passaporte, que a gente puxando pela memória, Luísa Guimarães também nessa apuração aqui junto conosco, inclusive afirma e relembra que lá no passado, quando houve toda aquela questão de invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, que foi justamente isso que rendeu hoje a condenação dela,
teria acontecido uma apreensão do passaporte, né? Então, preencher as lacunas, se de fato o passaporte foi devolvido e, sobretudo, se ela tem essa possibilidade via judiciário, já que ela foi condenada no Supremo Tribunal Federal, de deixar o país pelas vias legais ou não. Então, são algumas dúvidas que ainda estão pairando no ar. Esse anúncio da deputada Carla Zambelli acabou de ser feito. Ela também coloca, Elisa, que vai se licenciar do mandato de parlamentar, então deve ser convocado o suplente, assim como aconteceu também no caso de Eduardo Bolsonaro. É uma licença não remunerada, ela continua deputada até que de fato haja o chamado trânsito em julgado, todos os recursos sejam esgotados e você inicie também o processo de afastamento definitivo dela do cargo, diante da última negativa do judiciário, mas até aqui ela se coloca como alguém que vai tentar lutar pelo próprio mandato, não mais no Brasil, mas na Europa. E está, neste momento, trazendo toda essa explicação que eu parei aqui para ouvir, para também contribuir aqui com a notícia no live, mas deixando bem claro que Carla Zambelli não está mais no Brasil, segundo o relato que ela própria está fazendo nessas transmissões online em canais da direita. Elisa. Então a gente faz o seguinte, Mega, já que você estava ouvindo aí as informações, pausou para nos compartilhar, pode ficar à vontade para voltar a ouvir, porque se ocorrer alguma coisa, a Isabel Mega já nos chama novamente, enquanto eu assumo daqui para que a gente vá relembrando aqui algumas questões. Bom, a notícia de agora, 10 horas 17 minutos, terça-feira, 3 de junho. A própria Carla Zambelli, então, anunciou durante essa live, que a Isabel Mega disse que estava assistindo e voltou agora a acompanhar, a saída do país. O comentarista Leonardo Sakamoto, do UOL, comentou o caso de Carla Zambelli, que anunciou ter deixado o Brasil após condenação do STF. Confira o que ele falou. Registrar uma notícia que acabou de sair aqui também da Carla Zambelli deixando o Brasil e dizendo que vai pedir licença do mandato. A gente que está aqui falando de Eduardo Bolsonaro que pediu licença lá em março, agora a gente tem uma notícia envolvendo a Carla Zambelli. A deputada deixou o Brasil e disse que está na Europa no momento. A parlamentar disse que deixou o país por causa de um tratamento médico e disse que pedirá licença do mandato. Ela disse em uma live, abre aspas, queria anunciar que estou fora do Brasil já faz alguns dias. Eu vim a princípio buscando tratamento médico que eu já fazia aqui e agora vou pedir para que eu possa me afastar do cargo. Tem essa possibilidade da Constituição. Acho que as pessoas conhecem um pouco mais essa possibilidade hoje em dia porque foi o que o Eduardo Bolsonaro fez também. Foi o que ela disse e a gente lembra que em maio a deputada foi condenada a 10 anos de prisão pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, que a gente analisou amplamente por aqui. A defesa da deputada disse não saber para onde exatamente ela foi no momento, mas Zambelli dizendo então que está na Europa e no meio desse contexto todo vai pedir para ficar por lá e licença do mandato, hein, Sakamoto? Como boa bolsonarista, Carla Zambelli foge do Brasil. Gente, é quase que uma... Olha, a gente até estava comentando, tinha um monte de jornalistas comentando o que vai acontecer com Carla Zambelli. Tem aquela condenação da invasão no CNJ, tem o processo que ela perseguiu armada na véspera da eleição pelas ruas do rico bairro dos Jardins, em São Paulo, um eleitor do Lula com o qual ela tinha discutido com arma na mão. Né? Inclusive, isso prejudicou o próprio Jair Bolsonaro na eleição, tirou o voto do Jair, não tenha dúvida nenhuma, e depois teve a condenação porque ela invadiu, com a ajuda do hacker, do Walter Delgatti, ela invadiu o sistema do CNJ, plantou pedidos de prisão, né? Tudo aquela coisa para tentar provar que o sistema eleitoral brasileiro era frágil, sendo que o sistema do CNJ não é do TSE, que eles não conseguiram invadir, diga-se de passagem. E aí o que aconteceu? Ela foi punida, porque óbvio, né? Se você pega qualquer Zé Ruela que invade o sistema do CNJ, vai ser punido. O mesmo vale para uma deputada. O que aconteceu? Ela também não está, por mais que tenha aqui e ali algumas pessoas defendendo ela publicamente dentro do bolsonarismo, mas o próprio presidente Jair Bolsonaro pode demonstrar alguma atenção, mas ele mesmo já deixou claro que dá a ela também uma parte da responsabilidade pela derrota, né, na eleição. Então ninguém ia sair rasgando e defendendo Carla Zambelli. Carla Zambelli tentou, inclusive, né,
que o Congresso Nacional negasse um eventual pedido de prisão contra ela por parte do Supremo Tribunal Federal, transformando isso numa espécie de um cavalo de batalha para mostrar a independência e autonomia do Congresso Nacional. E as respostas que ela teve, pelo que a gente ficou sabendo, não foram muito positivas, do tipo, olha, né, tem casos e casos, esse caso não vai rolar. Né? Porque teve aquela coisa do Alexandre Ramagem, né? Vamos fazer toda essa defesa do deputado, tudo, mas no caso dela, os interesses são mínimos por parte da oposição bolsonarista e digamos que por parte da ala petista, o pessoal quer ver ela condenada e presa. Então o que acontece? O que faz Carla Zambelli? Carla Zambelli sai do Brasil, muito no silêncio, vai para a Europa, né, e falou, tenho cidadania, vou ficar por aqui. E a depender do país europeu, ela não vai ser deportada. E só para terminar, Nath, vamos lembrar que quando eu digo que abraçou uma prática bolsonarista, né, o deputado Eduardo Bolsonaro, a própria Nath citou, o deputado Eduardo Bolsonaro saiu do Brasil com medo de ter seu passaporte bloqueado, né, pelo Supremo Tribunal Federal, e está lá agora incitando o governo norte-americano contra o Estado brasileiro. E o próprio Jair Bolsonaro, quando, em 30 de dezembro de 2022, pegou o avião às nossas custas, viajou, foi para a Flórida, se estabeleceu lá nas cercanias da Disney, perto do Pateta e do Mickey, né, e ficou por 3 meses exilado, tanto, segundo a Polícia Federal, não são minhas palavras, a Polícia Federal, para impedir uma punição dele com relação aos planos golpistas desenrolados em 2022 e para esperar o desenrolar dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Os Estados Unidos, vamos lembrar também, existe todas as pessoas que atuaram, incitaram, participaram de ataques à democracia, acabam indo para o exterior, para os Estados Unidos, para a Europa, né? Bolsonaristas acabam fugindo. Com Carla Zambelli não foi diferente. Tem mais um trechinho dessa live em que ela deu essa notícia, Sakamoto, dizendo aqui que ela gostaria de deixar evidente que não é um abandono do país. Muito pelo contrário, é resistir, é continuar falando o que eu quero falar. Foi o que disse ela nessa live, Sakamoto. E aí eu até te pergunto, representa algum risco essa ida da Carla Zambelli lá para a Europa? Ela está aqui alegando questões de motivos médicos. A gente sabe que existe essa rusga ali com o Bolsonaro, já chegou a culpar ela pela derrota na eleição de 2022, mas pelo que eu tô lendo aqui, a bancada do PL na Câmara deve apoiar essa decisão dela de ir ali para fora. Ela representa algum risco, no mesmo sentido do que a gente está analisando do Eduardo Bolsonaro? Então, apoiar, eles vão apoiar, mas o que ela queria inicialmente não era apoiar com relação a um tempo que ela tire, uma licença que ela tire do mandato. O que ela queria era que o Congresso se negasse um eventual pedido do Supremo Tribunal Federal para prendê-la. Isso ela não teve sinalização nesse sentido. É claro que o PL vai usar isso, por quê? Porque muito em breve, porque primeiro tem um outro deputado, que é o Eduardo Bolsonaro, que também pegou licença e está lá, refugiado nos Estados Unidos, né, incitando o governo Trump contra o Brasil. O PL também não tem muita alternativa. Vai falar o quê? Não, para Carla Zambelli não serve, para o Eduardo serve? Não vai rolar. Né? E também para o PL, isso é importante porque vamos lembrar todos e todos que, inclusive, uma das possibilidades do presidente Jair Bolsonaro, caso seja condenado, né? Uma possibilidade é condenado e ficar no xilindró. A outra possibilidade é condenado e conseguir uma prisão domiciliar por conta das constantes operações que ele tem devido à facada. A outra opção é escafeder-se, né? Se pirulitar e ir para algum lugar tipo os Estados Unidos. Então é claro que a bancada do PL, neste momento que já apoia o Eduardo Bolsonaro, que se escafedeu para os Estados Unidos, ele não vai, e também sob a perspectiva futura de ter que defender um Jair Bolsonaro que se escafederá para fora, então ele vai também abraçar a Carla Zambelli, vai tentar transformar a Carla Zambelli numa espécie de mártir, saiu, etc. Ou seja, a utilidade que ela não estava tendo aqui, que ela tenha na Europa. E repito, a depender do país da Europa, o pessoal não vai deportar os seus cidadãos, então ela pode ficar por lá por um bom tempo.